E aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o João, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje mais um episódio da nossa série Conhecendo os Personagens, e no episódio de hoje o Jimmy. Então sem mais delongas, vamos aí partir pro vídeo. Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you? I can't believe this. O Jimmy Hopkins tem 15 anos e ele é bem baixinho comparado com os outros alunos da sua idade na escola. Porém, ele é bem mais fortinho e ele tira vantagem disso para bater nos outros, é claro. Ele foi deixado na escola Bulworth Academy por sua mãe, que se casou mais uma vez, e o Jimmy descreve seu novo padrasto como velho rico falso. E ele foi deixado na escola por causa da viagem de cruzeiro da lua de mel de seus pais. Jimmy já tinha sido expulso de 7 escolas, cara, por diversas razões. Dentre elas grafite, excesso de violência, palavrões, desrespeitos e etc. Essa nova escola é a última chance do Jimmy para evitar detenção juvenil, e pela reputação da escola de ser bem rígida, ele já se prepara para o pior. O Jimmy é bem maduro comparado com os outros alunos da sua idade. Isso provavelmente se deve à sua experiência em escolas, já que ele estudou em tantas que ele já até sabe os tipinhos de pessoa que ele vai encontrar, né? Cara, o Jimmy não é uma pessoa ruim. Ele diz até no começo do game que ele só dá às pessoas o que elas têm a oferecer para ele. Ou seja, se alguém provocar ele, então é óbvio que ele vai partir para cima. Em relação às pessoas, ele é aquele falso educado. Um exemplo é o seu melhor amigo Pete. Ele tem um enorme respeito sobre ele, porém, em vira e mexe nas conversas, ele chama o Pete de idiota. Apesar disso, agora ele também defende os mais fracos ou aqueles que são zoados. Outro exemplo é a Mandy. Cara, ela é uma biscate o jogo inteiro, mas depois que as fotos dela tomando banho vazaram, quem tava lá para ajudar? O Jimmy, é claro. A maioria das ações no jogo varia para cada jogador. Nós podemos ser tanto um ótimo aluno, e daí a gente iria atribuir qualidades ao Jimmy, como um ótimo fotógrafo ou um ótimo músico, por exemplo. Então, como podem perceber, o Jimmy não é necessariamente talentoso em algo. O jogo nos dá essa liberdade para poder moldar o personagem, digamos assim. Porém, apesar disso, as cutscenes não mudam e não afetam a história. Mas enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. O Jimmy também pode ter namoradas durante o jogo. Ele pode pegar qualquer uma da escola, tirando as crianças, é claro. Porém, apenas 2 fazem parte da história principal, que são a Pink e a Zoe, que acaba sendo a namorada final dele. Além das namoradas, o Jimmy também pode beijar rapazes. É, cara, é a Rockstar, você tá ligado? Após o Jimmy chegar na escola, Gary mostra a escola pra ele, daí vai acontecendo algumas missões e tal, e no fim desse primeiro capítulo, o Jimmy acaba brigando e ganhando do Russell, que é o cara mais forte da escola, e também ele tem alguns problemas mentais. E com isso, o Jimmy acaba ganhando o respeito dos bullies, por derrotar o seu líder, que é o Russell. A história do game vai indo assim. Praticamente a cada capítulo vamos atrás do respeito desses grupos sociais. Dentre eles estão os bullies, como eu já disse, que são tipos valentões da escola. Também tem os preps, que são tipo as patricinhas e os mauricinhos da escola. O seu líder se chama Derby, e pra gente derrotar ele, nós temos que entrar no campeonato de boxe que tem no ginásio perto da escola. Who's the boss now? I can't hear you, rich kids.
Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are... Louder! You are... Good! That's right! Nice to each other. You know what I like about you two. O próximo são os Grazzers, que são os bad boys, sempre na moda, se vestindo como se fosse anos 50. O seu líder é o Johnny. Nesse caso, a gente já tem um certo respeito com eles. Porém, o Johnny acha que a sua namorada tá tendo um caso e cabe nós investigar isso. Só que mais tarde no game, o Johnny acha que o Jimmy tá afim dela. Então você já viu, né? O Johnny acaba sumindo e a gangue inteira nos culpa, é claro. E cabe a nós, mais uma vez, ir atrás dele. No fim, o Johnny foi dado como louco e ele estava no manicômio. E após a gente resgatar ele e derrotá-lo, tudo fica na paz de novo. E aliás, essa missão do manicômio é uma das minhas preferidas do game. And don't you or your boys forget it. I'm tougher than you, so maybe now you'll stop bullying everyone. You work for me now. Oh, man. Também temos os nerds, que é o primeiro grupo que é amigável com o Jimmy, até porque os nerds sofrem na mão dos bullies o game inteiro, e para não piorar as coisas, é claro que eles vão fazer amizade com o aluno novo. Até um certo ponto, o Jimmy sempre ajudou os nerds, em relação aos outros grupos, até que um certo dia, o Jimmy foi pedir uma ajuda a eles, e eles recusaram. Olha só que bando de mal agradecido. Isso aconteceu porque os nerds não confiam no Jimmy, até porque ele não passa de um valentão também. O Jimmy perde todo o respeito por eles e logo em seguida recupera, dando uma lição no líder dos nerds, Ernest. Jocks, que são os atletas, estão no topo da hierarquia da escola. No começo, a relação deles com o Jimmy era meio neutra, e de acordo com a relação do Jimmy com os nerds aumentava, a dos Jocks caía, pois eles eram rivais direto dos nerds. E após nós derrotarmos o seu líder, Ted Thompson, ganhamos um certo respeito por eles. Thanks for your help, Petey. Oh, this is gonna be great. What are you looking at? Nothing. E por fim, no último capítulo do game, quando o Jimmy é expulso da escola, chega os Townies. Eles eram da escola faz muito tempo e agora vivem na parte industrial da cidade. Eles são conhecidos por serem bagunceiros. O seu líder, Edgar, também foi enganado igual o Jimmy e quer vingança. Mas espera aí, como assim enganado? É o seguinte... Na verdade, o Gary foi um desgraçado traidor desde o começo do game. Ele finge ser nosso amigo para ele mesmo ser dono da escola, formando seu próprio grupo dos mais fortes. O Gary desde o começo sabotava a relação do Jimmy contra os outros grupos. Então, o Jimmy agora quer a ajuda dos Townies para poder voltar à escola e acabar com toda a putaria que ficou por lá depois de sua expulsão. E com uma ajudinha do Russell, eles se aliam. O final do game é o Jimmy com a ajuda dos Townies retomando o colégio, o Gary se ferrou e o Jimmy consegue de novo o respeito de todos colocando o colégio em ordem. E nesse processo ele conhece a Zoe, que no final das contas acabou se tornando a sua namorada. A história do Jimmy é praticamente a história do jogo. Não tem muito segredo. You're dead! Smith! I heard the whole thing! You're expelled! Come and untie me, boy! Yes, sir! Sorry, didn't see you there. Everything is sorted out, more or less. I mean, I don't want to say we're going to live happily ever after or anything like that, but life is certainly going to get easier. Bem, agora a história do Jimmy após os acontecimentos do jogo, que é o mistério. Em uma entrevista a Dan Houser, que é o cofundador da Rockstar, ele disse que não imagina o Jimmy uma pessoa ruim, ou que acabaria sendo o protagonista de um GTA, por exemplo. Ele também diz, abre aspas,
Nunca vi o Jimmy como um degenerado. Ele era apenas um adolescente problemático que vinha de um lar difícil, que poderia ir para qualquer direção. Ele não vai ser um ladrão de carros, ele tem um bom coração. Jimmy não tentou incendiar a escola, ele estava mais tentando ter justiça, fecha aspas. Então, pelas palavras do Dan, o Jimmy acabou tendo uma vida nada muito fora do normal. Pelo jeito, então, um Bully 2 com o Jimmy eu acho difícil. Mas sei lá, né? Digam aí nos comentários o que vocês acham a respeito. Jimmy é dublado por Gary Rosenthal. Ele já trabalhou em algumas séries, nada muito especial. E bem, agora eu geralmente coloco um trecho do dublador falando, né? Porém, nesse caso eu não vou fazer isso porque eu não achei nenhum vídeo do Gary falando isso. Ele só tem vídeo no YouTube cantando. E por precaução eu não vou colocar aqui no meu vídeo, né? Mas se vocês quiserem ver aí como é o Gary de verdade, só vocês colocarem no Google aí que vocês acham qualquer vídeo dele fácil. Agora algumas curiosidades sobre o Jimmy. A roupa que ele usa no Halloween é a mesma roupa que o Johnny Lawrence no filme do Karate Kid usa. Eu acho que algum de vocês já viram esse filme e, diga-se de passagem, ele é um dos meus favoritos. Se o Jimmy é nocauteado durante os desafios no ginásio de boxe, às vezes o seu oponente vai dizer, assim como o Rocky. É óbvio que é uma clara referência, né, aos filmes do Rocky Balboa. Jimmy é só um adolescente problemático que vem de um lar difícil. Isso não é muito difícil de se encontrar hoje em dia na vida real, infelizmente, né? Aos poucos, o Jimmy foi ganhando o respeito de todos, e querendo ou não, ele fez da escola um lugar melhor depois de derrotar o desgraçado do Gary, né? Cara, só tem uma coisa pra dizer, o Jimmy é foda. Então isso daí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou já sabe, deixa aquele like para ajudar na divulgação, comenta aí o que tá achando do vídeo, e se ainda não tá no canal, se inscreve, beleza? Me segue lá nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo aqui, e eu volto com o próximo vídeo, beleza? Até mais!